Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai estudar a segunda lei de Ohm. Bom, observe esses dois circuitos em que eu tenho uma mesma bateria, fornecendo a mesma DDP, porém dois condutores diferentes. Aqui eu tenho uma resistência que é comprida e fina, no formato cilíndrico, então o comprimento é maior, só que a área da seção transversal é menor, e na direita é justamente o contrário. Ele tem menor comprimento e uma maior área da seção transversal. Bom, a gente vai representar o comprimento pela letra L. Então aqui eu faço um L grandão para representar que tem um grande comprimento em comparação com o próximo. Vou colocar aqui um L pequeno para mostrar que o comprimento aqui é nitidamente menor. E para representar a área da seção transversal, que nesse caso será uma área circular, a gente pode usar a letra A. Só que aqui vai ser uma área pequenininha, então coloco um A bem pequeno. E no segundo, uma área maior, coloco a letra um pouquinho maior também. Bom, e aí? Qual dos dois você acha que tem maior resistência e menor resistência? Vou chamar, por exemplo, de resistência R1 aqui da esquerda e R2 aqui da direita. De forma intuitiva, a gente pode pensar o seguinte: quanto maior for o comprimento, então os elétrons, ao passarem pelo corpo, vão enfrentar uma maior quantidade de átomos e de moléculas pelo caminho. E toda essa quantidade de átomos e moléculas é justamente o que resiste à passagem de corrente. Logo, quanto maior o comprimento, maior a resistência do corpo. Eu vou colocar aqui no cantinho que a resistência é proporcional ao comprimento L. Esse símbolo que você está vendo aqui não é o infinito, não é o alfa, é o símbolo de proporcionalidade. E também de forma intuitiva, a gente pode perceber que a resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal. Prof, por quê? Porque uma área pequena vai dificultar a passagem de corrente. Fazendo uma analogia, é como se fosse um corredor muito fino em que as pessoas têm que passar. Poxa, vai congestionar, não vai? Então, se a área for pequena, isso reduz a passagem de pessoas, isso reduz a passagem da corrente elétrica. E um corredor mais largo, com maior espaço, aí você consegue passar mais pessoas por segundo. A mesma lógica vale aqui. Um fio mais grosso consegue passar mais corrente, que seria um maior fluxo de cargas por segundo. Então, pro comprimento, relação direta. Para a área, relação inversa. Isso por si só já pode te fazer pensar que o segundo resistor ele tem menor resistência, porque ele é curto, o que é bom, e ao mesmo tempo tem uma área maior, o que também seria legal. Só que está faltando uma terceira característica, uma terceira grandeza física que também vai influenciar na resistência. Eu só te falei por enquanto sobre as propriedades geométricas, tamanho, dimensão, comprimento, área, só que também vai depender do material. Poxa, esse cara aqui da esquerda, ele é de madeira, ele é de borracha, plástico ou é de algum metal? Isso vai fazer toda a diferença. Se ele for feito de um material isolante, a sua resistência vai ser altíssima, mas se for de algum material condutor, aí a resistência será bem menor. A mesma coisa vale para o segundo. Eu só sei que ele tem pouco comprimento e uma área maior, só que eu também não te falei ainda qual é o material pelo qual ele é formado. Bom, isso é chamado de resistividade. A resistividade é uma característica do próprio material que vai dizer se ele resiste ou não à passagem de corrente, se ele resiste muito ou se ele resiste pouco à passagem de corrente. Então vou escrever aqui também no cantinho que a resistência do corpo é diretamente proporcional à sua resistividade, que é representada pela letra Rho. Essa letra daqui é como se fosse a nossa letra P, né? Como se fosse o P do nosso alfabeto, só que um pouco mais gourmetizada, tá? É a letra Rho do alfabeto grego. Bom, mas tem uma observação importante aqui. Você também pode falar, ao invés de uma resistividade, de uma condutividade. Então, se eu falasse de uma condutividade do material, a relação com a resistência é inversamente proporcional. Então, vou colocar aqui também que pode ser resistividade ou o inverso da condutividade, que geralmente é representada pela letra sigma. É como se fosse a nossa letra O, só que um pouquinho diferente aqui em cima, tá?
seria mais ou menos isso daqui que você está vendo. Esse é o sigma minúsculo. Sigma maiúsculo que você está acostumado é para representar o somatório de alguma coisa. Bom, agora sim, juntando todas essas propriedades, tanto as propriedades geométricas quanto do material, temos a formação da segunda lei de Ohm. Basicamente, a resistência pode ser dada por todas essas características ao mesmo tempo. É só combinar todas elas. A resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Ou, se a gente pensar na condutividade, seria o comprimento dividido pela condutividade e também pela área. Em geral, o mais comum é essa primeira forma, tá? Usando a resistividade. Mas é importante você saber que tem também a opção da condutividade. Bom, agora eu vou colocar uma legenda e as respectivas unidades no sistema internacional. Bom, o comprimento e a área fica metro e metro quadrado. Isso faz com que a resistividade seja medida em ohm vezes metro. Vamos fazer aqui uma análise dimensional, só para ter certeza disso, só para entender de onde que veio esse ohm vezes metro. No numerador, você vai ter a resistividade e o comprimento. O comprimento é dado em metros. No denominador, vai aparecer um metro quadrado. Então, tudo isso, se tem que ser a resistência do corpo, o resultado tem que ser em ohms. Bom, então, o que aparece aqui para que no final eu tenha uma resposta em ohms? Tem que ser, claro, o próprio ohms e outra unidade de metro para poder cancelar o metro quadrado em cima com o metro quadrado de baixo. Mas é claro que pode ser também ohm vezes centímetro, milímetro, pode ser que a área esteja em milímetros quadrados, o comprimento em centímetros, o que importa é ser coerente nas unidades de medida. E a condutividade, já que é exatamente o inverso da resistividade, a unidade fica ao contrário. Ohm elevado a menos 1 e metro elevado a menos 1. Ou, se você preferir, é a mesma coisa que 1 sobre ohm vezes metro. Isso aqui é a condutividade de um corpo, a unidade da condutividade do corpo. Bom, e aqui tem uma curiosidade que é o seguinte. Se a gente misturar agora a primeira lei de Ohm com a segunda lei de Ohm, ficaria mais ou menos assim. A corrente que passa por uma resistência é igual a ddP sobre a resistência, porém, jogando na equaçãozinha da segunda lei, vai ficar que a corrente é a ddPu sobre a resistividade, o comprimento sobre a área. A gente tem aqui uma fração de fração, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, a corrente elétrica é igual à área ddP sobre resistividade e comprimento. Bom, nesse formato pode ser ainda que não te lembre nada. Só que se eu trocar a resistividade por condutividade, vai ficar assim, ó. É só inverter, certo? A resistividade vai aparecer embaixo, mas a condutividade vai aparecer em cima. Então fica condutividade elétrica, área da seção transversal, ddP, que é uma diferença de potencial elétrico, dividido pelo comprimento do corpo. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Dividido pelo comprimento do corpo. Poxa, isso é muito parecido, mas muito parecido mesmo, com a chamada lei da condução térmica, ou, para os mais íntimos, a lei de Fourier. O que diz a lei da condução? O fluxo de calor por um corpo é igual à condutividade térmica do corpo, representada pela letra K, área da seção transversal, diferença de temperatura, ΔT, tudo isso dividido pelo comprimento ou espessura do corpo. A gente tem uma analogia gigantesca entre fluxo de calor e o fluxo de corrente. Esses fluxos são produzidos por uma diferença. No caso do calor, é uma diferença de temperatura, e no caso da corrente, é uma diferença de potencial elétrico. Inclusive, esse ΔT, essa variação de temperatura, pode ser chamada também de diferença de potencial térmico, uma DPT, né, diferença de potencial térmico, ou simplesmente DDT, né, diferença de temperatura. A resistência
vai depender dessas três grandezas aqui: condutividade, área, comprimento, e a mesma coisa no caso do calor: condutividade, área e comprimento. E o fluxo é aquilo que está passando, é aquilo que está fluindo. No caso do calor, é o fluxo de calor, joules por segundo ou calorias por segundo. Na eletricidade, é a corrente elétrica, que seria coulombs por segundo ou simplesmente amperes. Bom, isso a Globo não mostra, e agora você começa a entender como que os diferentes conteúdos se relacionam. Sabendo disso, fazendo essas analogias, muitas vezes você pode esquecer de um conteúdo, mas resgatar a partir de outro conteúdo, né? Você começa a interligar diferentes conteúdos da física, e isso é bom pra caramba. E para finalizar, observe essa tabelinha que eu trouxe com diferentes resistividades para diferentes materiais. Observa só esses primeiros 4 materiais: PET, vidro, borracha e porcelana. Olha para o valor da resistividade. Vou até dar um zoom para a gente enxergar direitinho. A unidade de medida, inclusive, não está no sistema internacional, mas não tem problema. Ele coloca ohm vezes milímetro quadrado sobre metro. Isso é a mesma coisa que ohm vezes metro, só que fora do sistema internacional. Perceba os valores absurdos para esses 4 primeiros materiais: 10 elevado a 26, 10 a 18, 10 a 17, 10 a 15. Caramba, é muita resistividade, o que vai dar com certeza uma alta resistência elétrica. Você pega qualquer corpo formado por PET, por vidro, por borracha ou por porcelana, independentemente do comprimento ou da área, a resistência vai ser muito alta, porque a resistividade é muito alta. Agora vamos comparar com os últimos elementos, né, com os últimos materiais, desde o mercúrio até a prata. Olha como esses valores são bem menores, muito menores em comparação com aqueles 4 primeiros. 0,9567, 0,2, 0,02, 0,09, enfim, todos eles muito baixos, o que vai dar também uma resistência elétrica muito baixa. Agora, no meio deles, existem alguns materiais intermediários: silício, germânio e carbono. Apenas alguns exemplos, claro, né? A resistividade desses 3 carinhas não é tão alta, não é absurdamente alta igual aos 4 primeiros, só que não é tão pequenininha igual esses últimos aqui. Aqui você vai classificar em 3 níveis. Aqueles que têm uma resistividade muito alta são os isolantes elétricos. Os que têm uma resistividade muito baixa são os condutores elétricos. E o que tem uma resistência intermediária, uma resistividade intermediária, serão os semicondutores. Então perceba que não existe um condutor ideal, não existe nada cuja resistividade é zero, exatamente zero, e nem um isolante ideal. Isolante perfeito também não existe. Não tem nada que vai ter uma resistividade infinita. Pode ser muito alta, muito alta mesmo, mas infinito não existe. Então quando a gente fala de condutor, isolante ou semicondutor, é só uma faixa de valores, é só uma classificação de agrupamento. A gente vai agrupar alguns materiais e chamá-los de condutores, isolantes ou semicondutores. Só que não tem um valor exato em que, não, esse aqui é isolante porque passou de tanto, esse é condutor porque passou de tanto. Não, mas existe uma diferença bem clara em todos esses valores. Então aqui eu vou deixar anotado a classificação de isolante, semicondutor e condutores. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.